Débora. Vocês estão ouvindo a Débora? Não. Ela está sem áudio, acho que tu não ligou o microfone. Débora está sem áudio. Deixa eu só ajeitar aqui, vou dar um carregador, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá. Desculpa, gente, pelo ocorrido aqui, mas sejam muito bem-vindos hoje a mais um dia do curso Entre Cruzamentos de Raça e Gênero no Feminismo Negro. O tema de hoje da nossa mesa é racismo genderizado em Grada Quilombo. Antes de começar, eu queria dar um aviso que vocês podem se sentir à vontade de mandar as perguntas no chat e, no final, quem se sentir também à vontade pode ligar o microfone e a câmera, de preferência, como a professora pediu, para que facilite nosso contato, né, para a gente não se sentir um pouco só. E também é importante dizer que foi arrecadado nesse evento R$ 1.700 que foram doados já. E agora a Karina vai apresentar nossas palestrantes de hoje. Boa tarde, eu me chamo Karina e eu vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes de hoje. O curso ele vai falar sobre entrecruzamentos de raça e gênero dos feminismos negros e a de hoje será sobre racismo genderizado em Grada Quilombo. A nossa primeira palestrante se chama Samara Siqueira. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Direito da UFPA, na linha Sistema Penal e Direitos Humanos. Ela é especializando em análise de letras de gênero e feminismos na América Latina, no GPEM da UFPA. Coordenadora adjunta do IBCCRIM, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas Direito Penal e Democracia. Eu vou fazer uma apresentação conforme a palestrante for falando. Então, eu apresentei agora a Samara e quando for a nossa segunda palestrante, eu apresentarei ela antes dela começar. Tudo bem? Pode começar, Samara. Obrigada, Karina. Vocês me ouvem bem? Que eu tô com fone, o ventilador atrás de mim, aquele leve chiado, né, de vento, tá ok? Tá. Deixa eu só colocar aqui o meu cronômetro, porque falo muito e aí eu posso acabar me perdendo aqui no tempo. Oi, gente, boa tarde. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje, conversar um pouco sobre feminismos negros, né, especialmente sobre o racismo genderizado, a categoria do racismo genderizado da Grada Quilomba. Também é um prazer poder dividir aqui essa mesa com a Mariá, assistir uma palestra dela no evento que teve recentemente da década da igualdade racial. Fiquei muito contemplada com tudo que ela falou, achei maravilhosíssima. Bom, e hoje aqui a gente vai conversar um pouco, né, sobre racismo genderizado. Até eu assisti a aula da semana passada e eu fiquei pensando que até o cronograma do curso ele foi muito bem organizado no sentido até da gente conseguir entender os conceitos que estão interligados. Por quê? O que a gente vai conversar hoje sobre racismo genderizado ele é um conceito que ele é fruto de uma mobilização analítica da interseccionalidade feita pela Grada Quilomba. Então, entender já o que as palestrantes da aula passada falaram sobre interseccionalidade já é um pressuposto, né, para a gente conversar hoje sobre esse conceito. Mas, primeiramente, eu queria situar que a gente conversar sobre a Grada Quilomba, especialmente sobre Memórias da Plantação, que ela vai falar sobre racismo genderizado, a gente falar sobre produção epistemológica, né? É a gente falar sobre reorientação de produção epistemológica, a gente falar de uma produção epistemológica da margem e romper com toda a matriz eurocentrada da academia. E quem é a Grada Quilomba, né?
Não sei se vocês conhecem, têm familiaridade com o Memórias da Pontuação. A Grada Quilomba, ela é uma artista e acadêmica, ela é doutora em filosofia, e ela tem uma produção acadêmica voltada para debates sobre gênero, raça, pós-colonialismo, a psicanálise. Inclusive, o Memórias da Pontuação, ele é um livro assim, muito forte, que, sobretudo quando você é uma mulher negra, que vai parar para ler esse livro, como ela é da psicanálise, ela traz algumas análises assim, muito profundas, que despertam gatilhos. Porque o livro, ele é a pesquisa dela, esse livro, na verdade, ele é fruto da tese dela de doutorado, que é de 2010, e é uma pesquisa que ela desenvolve também com entrevistas. Então, ela traz episódios de racismo cotidiano, que é o subtítulo do livro, né? Ela traz, assim, com situações em contextos que são muito típicos, que nós, mulheres negras, vivemos. Apesar de que ela teoriza, né? Ela tem ali ela vive um contexto de espaço territorial, um contexto de Lisboa, de Berlim, mas o que é relatado no decorrer do livro dela são experiências que são basicamente experiências universais de racismo que nós, mulheres negras, vivemos. Bom, e a Grada Quilomba também ela é uma artista, né? E aí, assim, é muito bacana, se vocês forem procurar no YouTube, ela tem o livro dela também, ela fez uma representação teatral do livro dela. Assim, eu vi algumas exposições dela e assim, ali ela no teatro apresentando, salvo me engano, ela se apresentou na Bienal de São Paulo, e aí é muito bacana porque ela corporifica, né, quem são aquelas mulheres e quem são os personagens, as personagens, na verdade, das histórias que ela narra. Então, aquilo ali ganha ainda, além de ganhar muita vida quando a gente está lendo, ganha muita vida também a gente assistindo. Então, eu super recomendo. Bom, voltando aqui, né, para a questão da teorização da Grada Quilomba. Como eu disse, falar sobre Memórias da Pontuação é falar sobre produção epistemológica. O livro, ela vai falar, principalmente nas primeiras partes, sobre sobre a questão do silenciamento, de quem pode teorizar, de quem pode produzir conhecimento válido. Ela vai primeiro ali contextualizar a leitora, o leitor, né, qual é o tipo de conhecimento que porque ela vai produzir ali, que ela vai apresentar ali, e de quem são os referenciais dela, de quem é que ela bebe para escrever aquilo, né? Assim, falando de uma forma bem informal, e de quem é que ela vai consultar. Então, ela dialoga com Fanon e ela já vai trazer uma perspectiva genderizada do que o Fanon universaliza na análise dele sobre homem negro, e ela vai dialogar também com a Bell Hooks. Bom, ela traz uma crítica, né, à produção epistemológica eurocentrada, e ela vai justamente falar, ela dá muita importância à questão do sujeito, né, de sujeito. Eu acho que assim, existem conceitos centrais nesse livro dela, mas tem alguns que eles ressaltam mais ainda para a gente poder compreender quem são as mulheres negras nesse contexto do que ela está teorizando. Então, compreender o que é sujeito, compreender o que é objeto, compreender o que é outridade, são assim, conceitos centrais para a gente compreender por que ela chega nesse conceito do racismo genderizado. E aí ela fala assim, gira muito em torno disso, porque durante o livro ela vai falar sobre quem pode falar, sobre quem sempre pôde ser escutado, quem teve autoridade de fala, quem tem legitimidade de fala e quem sempre pode ser ouvido ou ouvida,
né? E aí ela vai falar que o sujeito, e principalmente o sujeito que foi considerado legítimo para produzir conhecimento válido, ele é um sujeito personificado, é um sujeito que tem características, né? Por mais que historicamente tenha se colocado enquanto sujeito universal, que aí ela vai falar um pouco sobre branquitude, sobre essa norma padrão, ela vai falar que esse sujeito é um sujeito branco, né? Homem, europeu, sem deficiências, que tem a sua voz considerada válida historicamente, sobretudo com maior relevância, com relevância academicamente falando. E esse sujeito, principalmente também, ela conceitua que ser sujeito é quem pode falar por si, quem pode falar da sua experiência por si. E, na verdade, é até um conceito um pouco mais profundo, porque ela vai falar que o sujeito é quem tem direito de apresentar esferas diferentes de intersubjetividades e quem vai poder ter uma participação efetiva na sociedade, propondo agendas, tópicos, diversos temas, enfim, que vai influenciar aí no cotidiano social. E por que é muito importante a gente ter essa noção de sujeito para Gradel, né? Porque aí ela vai falar que, historicamente, as mulheres negras não foram vistas como sujeitos, como sujeitas, né? Foram vistas como objetos. E o objeto é justamente aquele ou aquela que não pode falar por si, mas que tem a sua história contada, a sua experiência contada pelo sujeito, de quem é o sujeito que tem a sua voz legitimada, né? O objeto seria ali aquele personagem nessa relação que não pode ser ouvido, que não pode falar por si. Isso está diretamente relacionado ao conceito de autoridade, a quem é esse outro, né? O outro, ela vai ali caracterizar o outro, ele é a outra pessoa do sujeito que é referencial. Eu acho que aqui até vale fazer aqui um parêntese. Eu não sei aqui se vocês têm familiaridade com teorias críticas da branquitude ou branquidade, mas assim, o que é a branquitude, o que é a branquidade, né? De forma bem objetiva. Racializar, né, o ato de racializar sujeitos brancos, né, para poder identificar quais são as características desse sujeito, que historicamente foi lido como sujeito universal, um sujeito que não tem raça. Então, racializar sujeitos brancos permite com que a gente verifique quais são as características que compõem esse grupo racial em comum, que essas pessoas brancas partilham, quais são os privilégios, sobretudo focar numa perspectiva de privilégio que o grupo racial branco tem historicamente. Então, é justamente esse grupo racial que foi lido historicamente enquanto um grupo que não tem raça, é o sujeito padrão, é o sujeito que racializou os outros grupos, né? E aí o Quirino vai até falar sobre isso, né, que a gente, enquanto América, enfim, essa hierarquização racial começa com esse momento da colonização, a invasão das Américas, né? A hierarquização racial começa justamente para instrumentalizar essa invasão, a escravização de povos originários e de africanos e africanas. Então, esse sujeito padrão, que fez tudo isso historicamente, se colocou enquanto sujeito universal. E aí, esse sujeito universal que tratou todos os outros e outras como objeto, né? E ali, nessa lógica de autoridade, que a Grada Quilomba vai trazer, vai para falar justamente que esse sujeito padrão, ele caracterizou o outro ou a outra a partir da percepção dele, né? E, inclusive, caracterizando o outro a outra a partir de aspectos reprimidos da sociedade branca. E isso está muito relacionado até, inclusive, com de como que o próprio Fanon, né, caracteriza a identidade a identidade branca e a identidade negra.
Bom, e justamente essa discussão de sujeito, objeto, para contextualizar, né, situar a gente, então ela vai falar sobre a questão da produção do conhecimento. Ela vai criticar justamente que o conhecimento que foi historicamente considerado válido, conhecimento legítimo, né, aquele conhecimento dotado de neutralidade, suposta objetividade, suposta universalidade. Essas características que ela comenta sobre esse conhecimento que historicamente foi considerado como legítimo, ela até, como o livro dela, ele traz muito, ela teoriza muito a partir dessa questão da experiência, né, como até sendo um pressuposto da produção epistemológica feminista negra, ela vai falar que ela vai justamente situar como que ela se deparou com essas características do conhecimento considerado legítimo ao longo da carreira acadêmica dela. E eu acho muito interessante esse episódio da neutralidade, que ela fala que uma colega dela de turma que fala que ela estava se achando ali naquele momento, em determinado episódio, como a rainha da interpretação, quando ela teorizou sobre um determinado tema, como a rainha da interpretação, aquela que interpreta demais. Então, ela justamente vai situar essa questão da neutralidade como um atributo que enfim, é um atributo do conhecimento legítimo, que também é um atributo que vai dizer qual é o conhecimento que não é legítimo. Então, aí, naquela ocasião, em relação a ela, o conhecimento dela não era legítimo, porque ela supostamente interpretava demais. A visão dela, e a Grada Quilomba, ela situa muito essa questão do sujeito, do lugar de teorização, é algo muito importante. Enfim, no geral, dentro da produção epistemológica de feministas negras, o lugar de onde se fala, a localização de onde se fala, né? A relevância da identidade na produção de conhecimento. Então, essa neutralidade de que não se pode interpretar demais e que não se pode se envolver demais, assim, quando a gente está vivendo esse cotidiano da academia, né, acho que desde a graduação, o pesquisador já é assim, né, já é no masculino, o pesquisador ele não pode se aproximar muito do objeto, tem que ter uma visão neutra daquele objeto e tal. E, no caso, uma característica, um atributo que vai empurrar para a margem os outros tipos de conhecimentos que são carregados, que são produzidos a partir da experiência. E aí ela vai falar também sobre a questão da objetividade, né, que o conhecimento legítimo ele é construído a partir de normas válidas, de pressupostos básicos, informados por uma questão eurocêntrica dentro da academia, na verdade, por uma matriz eurocêntrica na academia. E o conhecimento universal, que é esse conhecimento produzido pelo sujeito branco, que é um conhecimento pertinente, que serve, na verdade, para todos e todas, né? Um conhecimento aplicável para todos e todas, esse conhecimento legítimo. Então, todos esses atributos do que seria esse conhecimento legítimo simplesmente serviram para empurrar, para colocar de volta na margem o conhecimento produzido por pessoas negras. E aí ela até vai falar que, inclusive, nessa relação de outridade, né, nessa relação de colocar de novo o sujeito, a sujeita colonizado, colonizada, de volta num lugar, rememorando uma relação colonial. Então, a partir do momento que, em razão desses atributos, se empurra para a margem novamente os conhecimentos produzidos por pessoas negras, né, como um conhecimento não válido, marginalizado, conhecimento que não deve ser levado em consideração. Isso, infelizmente, é muito presente, né, na academia, até para a gente estar produzindo a partir de referenciais negros e que realmente se dispõem a produzir um conhecimento não eurocentrado, é um ato de resistência. E eu acho muito bacana que ela vai situar isso também, toda a questão da dor, da raiva, da decepção na produção de conhecimento, né? Porque afastando esse atributo da neutralidade, eu gosto muito dessa questão de que a dor, a raiva
são características legítimas na teorização, na produção de conhecimento. Né? Nós sempre fomos muito tolhidos, que a gente não pode se expressar assim, mas ela vai falar que uma das formas muito eficazes de colonizar é controlar como que aquele grupo vai produzir conhecimento. Então, olha, você não pode se expressar dessa forma, você tem que falar de forma na terceira pessoa, você tem que ser imparcial. Então, é uma estratégia muito eficaz de colonização do conhecimento, da colonização epistemológica. Então, incorporar dor, incorporar decepção no discurso epistemológico é um ato de resistência, e é um ato válido, né? Porque como ela situa entre outras teóricas negras também que falam sobre isso, cada pessoa fala de um lugar da sua identidade. Inclusive, o sujeito que foi considerado padrão historicamente, ele se coloca nesse lugar de produtor de conhecimento universal, porque a identidade dele ele se firmou como uma identidade universal, marginalizando todas as outras. E aí, por que eu fiz toda essa contextualização, né? Porque é justamente para ela falar sobre o racismo genderizado que ela vai justamente, nesse capítulo, ela vai começar a falar a partir de uma experiência que ela viveu com um médico branco, de novo nessa rememoração de se colocar de novo no lugar de colonizada e ele de colonizador. E ela vai falar que o dilema de se há racismo ou sexismo na situação é um dilema equivocado, porque não tem como mensurar nas nossas experiências de mulheres negras se há racismo ou se há sexismo ali naquela situação, porque os dois estão articulados. Não tem como dimensionar o que é sexismo, o que é racismo ali dentro de uma experiência violenta de mulheres negras, uma experiência genderizada e racista, né? Essa situação que ela conta é que nessa consulta com esse médico, ele simplesmente convidou ela, perguntou se ela não queria trabalhar para eles num período de férias, para ele e para a família dele, num período de férias. Assim, e ela até fala, eu, uma menina negra de 13 anos, fui convidada por um homem branco, médico, adulto, para servir a família deles, enquanto eles estavam de férias, a família, a esposa dele, a filha dele e um filho, salvo engano. E aí que começa, que ela começa a pontuar a diferença entre as experiências de mulheres brancas e mulheres negras. Por quê? Ali, ela ia inclusive servir para mulheres brancas, né? Então, ela fala que não tem como dimensionar o que é racismo, o que é sexismo nesse convite à servidão, porque simplesmente pela identidade dela de ser uma mulher negra, porque ela até fala, se fosse uma mulher branca no meu lugar, ela não teria passado por isso. Então, não tem como. Isso aconteceu porque eu sou uma mulher negra. Então, raça e gênero são inseparáveis nessas experiências, nas minhas experiências, nas experiências de mulheres negras. E aí eu acho muito bacana esse conceito da grada de racismo genderizado, porque eu acho que a gente consegue, com esse conceito, interpretar, analisar, até pegar ele enquanto uma categoria analítica, interpretar diversas situações, né? E aqui e aqui eu falo do direito, né? A partir de uma formação em direito, que me permite verificar diversas situações de racismo genderizado dentro do cotidiano jurídico, né? Assim, e principalmente quando eu vou falar sobre o sistema penal. O racismo genderizado, ela até fala que ela chega nesse conceito a partir da interseccionalidade, ela faz uma análise interseccional, e aí ela fala que ela passa, inclusive, por autoras que ela diz que tratam racismo, sexismo de forma cumulativa, que não deve ser entendido dessa forma, porque porque eles se entrecruzam, eles não são acumulados, assim, constantemente, dentro de debates, assim, tanto sala de aula, até mesmo palestras, vendo algumas feministas brancas falando, assim,
Porque fulano é mulher, negra, não sei o que, assim, colocando ali em vírgulas essas características, como se houvesse uma possibilidade de separar aquela mulher negra somente como uma mulher, e ela ser negra, e mais uma outra característica. Mas não é isso. A identidade a identidade de ser mulher, ali nas nossas situações, na verdade, enquanto mulheres negras, é uma identidade imbricada, é uma identidade que não se separa da questão racial. Então, é até um equívoco de se expressar dessa forma, como se fossem características cumulativas, mas que, na realidade, não são cumulativas, elas estão imbricadas. E aí, por isso que ela vai falar que as experiências de mulheres negras são experiências que elas vão ser informadas a partir de papéis de gênero estruturados por percepções racistas e vice-versa. Então, papéis ali que seriam papéis raciais informados por características de gênero e papéis de gênero informados por características raciais. Não tem como separar. Não tem como dividir ou até, enfim, levar à frente esse dilema daquela situação. Por que as mulheres negras são as maiores vítimas de homicídio? Por que o acesso à justiça para as mulheres negras é um acesso precário? Poxa, é racismo nessa situação, é sexismo. Não prospera esse dilema teórico. Não tem, é racismo e sexismo articulados, entrecruzados. E é por isso que ela vai propor a categoria do racismo genderizado. E aí ela até fala, quando ela vai falar sobre esse conceito, que essa parte ela vai criticar alguns posicionamentos do feminismo hegemônico. A gente ainda vai ter aqui no curso a aula sobre a Lélia Gonzalez, e a Lélia Gonzalez aqui para a gente, ela marca muito, né, essa teorização sobre racismo e sexismo, porque também a Lélia Gonzalez ela era conhecida como a causadora de problemas dentro do movimento de mulheres, né, que é assim que eu vejo sendo bastante escrito, divulgado, também o que ela fala de que era a pauta, as pautas dela, de como eram vistas as pautas dela dentro do movimento de mulheres. Então, assim, a Grada Quilomba, inclusive, vai apontar o problema dessa invisibilização, que é a mesma coisa que a Lélia também ela sustenta. Ela vai apontar nas teorizações dela, no feminismo afro-latino-americano, no racismo e sexismo na cultura brasileira, enfim, no geral, a Lélia sempre vai estar ressaltando. As minhas pautas, enquanto mulher negra, foram invisibilizadas dentro do movimento de mulheres. E aí, a Grada Quilomba vai falar para a gente sobre esse pacto racial entre mulheres brancas de silenciamento de mulheres negras para falar sobre pautas raciais. Sobre pautas raciais, não, sobre pautas raciais que atingem as suas vidas enquanto mulheres negras. Então, ela vai falar até uma das primeiras características, é que ela vai falar que, por vezes, há um posicionamento dentro do feminismo hegemônico vindo de mulheres brancas, de que, eu sei o que você está passando, né, em relação a mulheres negras, eu sei o que você está passando, porque eu vivencio o sexismo. Mas o que acontece? O racismo, ele é diferente do sexismo, apesar de que são utilizados atributos biológicos para que se levante ali toda aquela situação de discriminação, de violência e de preconceito, mas são duas vivências totalmente diferentes. Então, não tem como dizer que eu te entendo porque eu sou alvo de uma opressão. É a mesma coisa que eu sou uma mulher negra sem deficiência. Eu não posso dizer que somente porque eu sou uma mulher negra que vivencia o racismo e o sexismo, eu vou compreender o que uma mulher negra com deficiência está vivendo. Não tem isso. Não existe isso. Cada sistema de opressão, ele vai de forma específica nas nossas vidas. Apesar de que eu falo isso não enquanto sistemas estanques ou enquanto identidades estanques, mas isso
eu falo de forma até para a gente compreender melhor que não tem comparação. Cada um atua de forma diferente, apesar de que eles vão estar articulados. E aí, uma outra questão que ela vai levantar também é a questão da sororidade. Tão levantado também entre o movimento de mulheres. Ela vai falar que, de uma certa perspectiva, a levantar a questão da sororidade acaba invisibilizando um passado de escravização, de colonialismo e todo o racismo. Toda a irmandade, de que todas as mulheres são iguais e tal. Peraí, iguais até a página 2. Até o momento que você se coloca ainda, não rompe com o seu pacto de privilégios enquanto mulheres brancas e continua a subordinar mulheres negras. E ela vai falar também que gênero não é uma categoria suficiente para compreender a experiência de mulheres, justamente pela articulação de mulheres negras, justamente pela articulação com a raça. E ela vai falar sobre um patriarcado branco ou um patriarcado racial. Né? Outra categoria também muito levantada pelo feminismo hegemônico. E aí ela fala assim, de uma imagem, né, do feminismo hegemônico que coloca homens de um lado e mulheres do outro, sem se importar e sem verificar outras categorias, como classe e, sobretudo, raça. Né? Porque quando ela vai falar sobre esse patriarcado branco ou um patriarcado racial, é justamente para chamar a atenção de que homens negros não partilham dos privilégios de homens brancos. Então, esse patriarcado, ele tem cor. Esse patriarcado, ele não vai privilegiar todos os homens. Né? Ele é um patriarcado, ele é um sistema patriarcal específico para privilegiar um determinado grupo. Então, até nesse contexto, invisibilizar a questão racial permite a manutenção, né, a manutenção do pacto racial, de manter, inclusive, homens negros em situação de marginalização, de subordinação. E aí ela finaliza falando que a reivindicação das feministas negras é justamente a visibilidade da nossa realidade na teoria e na história, e que a teorização de feministas negras contribui, né, para a gente compreender de uma certa perspectiva as questões articuladas, imbricadas de raça e gênero, porque aí vale também a gente ressaltar que a gente fala de uma perspectiva que não é a mesma da perspectiva de uma mulher indígena para olhar a articulação entre raça e gênero, e ela vai falar que essa teorização também vai contribuir para uma teoria social no geral. Então, como eu falei, o racismo genderizado, ele permite, é uma categoria que ele permite a gente identificar o contexto em que nós estamos inseridas, inclusive identificar a articulação entre raça e gênero em diversas situações. Né? Eu fiz uma pesquisa para identificar essa articulação de raça e gênero no sistema penal. Né? Assim, foi uma pesquisa bem breve, enfim. Então, o sistema penal ele tem dinâmicas específicas direcionadas a mulheres negras e a mulheres brancas. Existe, assim, um sexismo institucional por parte do sistema penal, mas também existe um atributo de racismo genderizado na forma como o sistema penal vai funcionar quando ele vai atuar, enfim, quando ele vai funcionar ali em relação às mulheres negras, né? Inclusive, a Ana Paulina fala que quem torna viável, né, o funcionamento do sistema penal são as mulheres negras, porque é justamente no lombo das negras que o sistema penal dói e ele funciona. Ele só é viável no encarceramento de homens negros porque as mulheres negras estão aqui fora para sustentá-lo. Então, enfim, o racismo genderizado, ele é um conceito, inclusive eu acredito que ele possa ser lido enquanto uma categoria analítica, que permite a gente verificar diversas situações, tanto no cotidiano, porque a proposta da Grada Quilomba é contextualizar toda uma dinâmica de racismo cotidiano, de situações racistas que são extremamente comuns
ao cotidiano de mulheres negras, enfim, e identificar não só ali, naquelas situações que ela retrata no livro, e ela não limita, né, que ela vai se esgotar ali, dentro daqueles relatos, todas as situações que mulheres negras estão aquelas dali. Mas o racismo genderizado ele vai nos permitir verificar, identificar essa articulação de raça e gênero, inclusive em outros espaços, né? Em espaços de poder, como a política, enfim, dentro das instituições no geral, né? Na academia, no judiciário, enfim, diversos espaços. Enfim, gente, era isso que eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre racismo genderizado, tá? Enfim, como eu falei, uma categoria importantíssima até para a gente pensar a partir de uma lógica não eurocentrada, né? A fim de romper com o racismo, toda a colonialidade presente aí na produção epistemológica de praxe da academia. Era isso, gente. Muito obrigada, Samara. Muito obrigada, Samara. Foi maravilhoso. Agora vamos passar para a nossa próxima palestrante, que é a Maria Silva. A Maria Silva, ela é doutoranda em comunicação pela UFF, é formada em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e possui mestrado em História, Teoria Crítica da Cultura pela Universidade do Estado do Amazonas, UER. Atualmente é professora contratada da Escola de Belas Artes da UFRJ, atua em projetos sociais, atualmente está vinculada ao grupo Conexão G de Cidadania LGBT das Favelas, localizado na favela da Maré, onde é coordenadora de projetos sociais. É com você, Maria. Obrigada, Karina. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu estou com fone, não sei, tá, maravilha. Então, eu, na verdade, fiquei confusa em relação a esse evento, se eu fazia uma apresentação da perspectiva metodológica, de uma perspectiva teórica, ou de uma perspectiva um tanto mais prática, né, trazendo exemplos e tudo mais. E aí a minha fala basicamente vai reunir um pouquinho dessas três perspectivas. Claro que não dá para aprofundar tudo, tem pouco tempo, né, mas eu vou pincelando alguns pontos, eu separei minha fala em tópicos, porque daí a gente consegue visualizar, né, essa questão do que a gente chama, e de que, como Samara muito bem apresentou, né, de racismo genderizado, e como que a gente usa isso do ponto de vista metodológico como uma categoria analítica, né? Porque muitas vezes a gente tem conceitos e a gente não sabe como aplicar esses conceitos dentro de uma determinada realidade. Então, às vezes a gente precisa visualizar, e eu acho que é isso que nos ajuda quando a gente pensa em dispositivo enquanto a partir de uma função analítica mesmo, como que ele se aplica a determinadas realidades, né? Não basta só dizer que as mulheres negras sofrem ou que as mulheres negras são mais suscetíveis a determinadas precariedades já postas no corpo da história, se a gente efetivamente não mostra como que isso vem se desenhando e como que isso vai articulando toda a topografia social, né? Que a gente lida hoje em dia, né? A partir de séculos aí do modelo escravagista, de uma herança que ainda é muito presente, né? Que constitui aquilo que a gente hoje conhece como a colonialidade, né? Que seria uma espécie de continuidade do modelo colonial a partir de outros parâmetros, principalmente a partir de uma mutação do modelo capitalista a partir do início, né? Mais na metade do século XX, na segunda metade do século XX. Eu quero mostrar para vocês, na verdade eu vou ler, eu não preparei nenhum PowerPoint, mas eu quero ler um discurso de eu vou chamar de uma intelectual negra, né? Mas uma mulher que tem uma importância para o feminismo negro, que eu acho que é muito importante, que é a Sojourner Truth. E ela faz um discurso em 1851, acho que vocês já devem ter ouvido o discurso dela, já devem ter se deparado com o discurso dela em algum momento desse curso, mas eu gostaria de retomá-lo para poder entrar mesmo na minha apresentação. Eu vou ler todo o discurso, tá? Ela diz o seguinte, quem quiser acompanhar, o discurso está lá no GL10, né? Muito bem, crianças, onde há muita algazarra, alguma coisa está fora da ordem. E eu acho que com essa mistura de negros do Sul e mulheres do Norte,
todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagem e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei, eu plantei, eu juntei a colheita nos celeiros. E homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher. Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher. Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher. Daí eles falam essas coisas na cabeça. Como eles chamam isso? Alguém na audiência sussurra, intelecto. É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu corpo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas as outras mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que eles estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Agradecido a vocês por me escutarem, e agora a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. Eu acho que essa fala, que esse statement da Sojourner, ele é bastante interessante para a gente pensar como é que funciona, então, essa categoria do racismo genderizado. E aí eu vou além da Grada Quilomba e eu proponho que a gente pense racismo genderizado como uma estrutura social, política, estética, sobretudo, né, que passa a ser determinante para marcar quem são os sujeitos do feminismo. E aí vocês vão pensar, mas Maria, como assim? Né? Como é que a gente pode questionar o sujeito do feminino e a própria categoria de mulheridade a partir da ideia de racismo genderizado? E a minha tese é muito simples. Na verdade, a Sojourner já tinha apresentado, né? Porque dentro dessa dinâmica racial, umas vão se tornar inteligível e outras não. Então, umas vão se constituir enquanto mulheres, de fato e de direito, e outras não. Outras serão apenas, ou habitarão apenas o escopo aí dos simulacros, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar essa categoria analítica, então, como um sistema político, um sistema histórico, um sistema cultural, um sistema estético, a partir daquilo que a Gayle Rubin vai chamar, então, de sistema sexo-gênero. Acho que vocês também já devem ter leitura sobre isso, acho que não vou entrar nesse mérito, mas quem quiser aprofundar isso, essa ideia de sistema sexo-gênero, está lá no Women in Trafficking, acho que tem a versão em português, acho que é a mulher traficada, uma coisa assim nesse sentido, em que ela propõe esse sistema sexo-gênero para poder categorizar, né, para pensar, melhor dizendo, esse sujeito do feminismo. E aí eu tenho 3 perguntas que, na verdade, eu não quero responder, acho que não dá para esgotar aqui, mas me parece que elas podem nos ajudar, então, a pensar essa categoria, né? Bom, a primeira delas eu já coloquei, né? Quem é esse sujeito do feminismo, né? A segunda delas, portanto, se vocês disserem que se trata da mulher, dessa categoria mulher, então a gente precisa questionar a própria categoria, né? E perguntar quem é, então, a mulher do feminismo. Parece uma pergunta redundante, meramente retórica, mas, na verdade, não é. É uma pergunta
profundamente política, né? E, por fim, né, a gente acha que a gente devia pensar, então, gênero não apenas a partir das categorias de opressão, mas a partir das categorias de legitimação. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar, então, quem são, então, dentro dessas categorias de inteligibilidade, de sujeito do feminismo, de a mulher do feminismo, aquelas que se constituem enquanto plausíveis ou depositárias desse direito, ou seja, a mulher de direito. Né? Quem é, então, a mulher do direito? Uma vez que a própria categoria do direito funciona como aquilo que baliza a existência social e, por que não política, de toda a vida em sociedade. O direito, quando você nasce, emite uma certidão de nascimento, essa certidão de nascimento, né, e aí é o direito numa perspectiva mais ampla, tá? Enfim, acho que todo mundo aqui é advogado deve saber disso. Tem alguém aqui que não é do direito, que é de outras áreas? Acho que não, né? Então, ele emite aí uma certidão de nascimento, e nessa certidão de nascimento vai ter lá algumas categorias que são bastante categóricas, né? E que necessariamente inventam esse sujeito. A primeira delas é a própria categoria de nome, né? Todo mundo tem um nome. É parte da cultura da nossa espécie, né? da cultura da nossa espécie, o Homo sapiens, designar um nome às coisas, para tornar o mundo o quê? Inteligível, né? A gente conhecer o mundo, tornar esse mundo palpável, né? Diante da nossa codificação cerebral. Segunda e terceira categoria são basicamente a mesma, que é a categoria de pai e de mãe, né? Mas percebam que até pouco tempo atrás essa categoria era fundamentalmente binária, né? Uma categoria pai e mãe, né? Embora houvesse a possibilidade de que algumas das crianças não tivessem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas, por fim, tem uma outra, além de outras subcategorias, que me parece também muito importante, que é a própria categoria de sexo. E é essa categoria, justamente, que nós temos que interrogar se é que a gente quer investigar esse sujeito do feminismo, né? Ou esse sujeito, ou essa mulher do feminismo, né? E aí a gente vai, obviamente, a gente vai chegar a um outro ponto, a um quarto ponto, eu diria, que não é necessariamente uma pergunta, que seria justamente nos tornamos pessoas, nos tornamos mulheres a partir da nossa anatomia sexual, a partir da nossa conformação sexual, anatômica, biológica, orgânica, cromossômica. Quem aqui já fez um teste de cromossomo para saber se vocês realmente são XX ou XY? Não me parece que alguém tenha feito. Eu já fiz esse teste, né? Quem aqui teve a sua anatomia sexual questionada em função do seu gênero ou da sua sexualidade? Eu acho que essas perguntas parecem meramente perguntas estratégicas, mas, na verdade, elas nos ajudam a pensar como, então, funciona esse sistema sexo-gênero e como que ele articula necessariamente essa política de inteligibilidade, não de gênero, mas uma inteligibilidade existencial. E aí a gente volta para a pergunta da Sojourner Truth. E eu não sou uma mulher? Quando a Sojourner faz essa pergunta, quando ela lança essa pergunta à plateia, o que ela está questionando, no fundo, não é o gênero dela, mas é a própria dinâmica racial a qual o gênero dela está inserido, né? Eu não vou esgotar esse assunto, porque me parece que a apresentação da Samara trouxe esses elementos de uma maneira categórica e muito bem, e pedagogicamente muito bem apresentada. Mas eu quero, então, pensar essas categorias, e muito embora eu tenha dito que eu não ia pensar gênero a partir das categorias de opressão, eu quero pensar, então, alguns tópicos, apresentar alguns tópicos para a gente pensar essas dinâmicas e depois eu vou concluir. Prometo que não vou me estender muito, tá? Primeiro, pensar, então, a ideia de precarização
do sujeito do feminino e como que essa precarização atinge particularmente mulheres negras e depois aquilo que que está ali no campo da orbitação dessa ideia de gênero, né? Pessoas transexuais, pessoas não binárias, intersexuais. Eu acho que isso nos ajuda a pensar, né? Se a gente já vem num sistema histórico, percebam, se esse sistema sexo-gênero ele é necessariamente um sistema histórico, né? Ele é posto na história da cultura, né? Na história do direito, né? Ele é posto, sobretudo, na história da estética, né? Ele necessariamente vai marcar pessoas que são pessoas e pessoas que não são pessoas. E acho que isso já está, né, dado, né? A gente viu isso lá na virada da Idade Média para o Renascimento, né? Quando começa aí a surgir na Europa um fenômeno cultural, intelectual, chamado de humanismo. Depois a gente vê isso de novo sendo retomado na ideia do iluminismo, ali no 17 para o 18, ao longo de todo o 18, e depois a gente vê isso de novo no final do 19 para o 20, com as categorias epistêmicas, que fundam necessariamente aí um racismo epistêmico que, mais do que qualquer coisa, busca determinar e categorizar o humano, controlar, normatizar, docilizar o humano. As ciências humanas, e eu incluiria aí o direito, são então estruturas, são partes, são engrenagens dessa máquina, desse sistema sexo-gênero, que tem como função pedagogizar e normatizar corpos, né? As epistemologias racistas do século XIX, elas têm como princípio não apenas separar e dividir a sociedade, estratificar a sociedade, mas necessariamente dizer quem era o humano e que não era o humano. E dizer quem é humano e quem não é humano, gente, é também dizer quem é o homem e quem não é o homem. É dizer também quem é a mulher e quem não é a mulher. E por que a gente continua reiterando isso, se, em certo sentido, a gente já tem consciência disso? Se a gente tem consciência que esse sistema sexo-gênero estabelece, então, os limites, né, que generificam nossos corpos, que tornam nossos corpos, que fazem dos nossos corpos sexuados, por que então a gente continua insistindo nessa mesma pedagogia? Quais são os mecanismos por trás disso que insistem epistemologicamente nessa dinâmica? Quando a gente olha para a história, então, da precarização de mulheres negras, a gente encontra a resposta. Essa resposta não está apenas no dispositivo da misoginia, do sexismo, do cissexismo, mas ela está fundamentalmente impregnada na ideia de raça. Vocês conseguem? Quem quiser, gente, me interromper e fazer perguntas, fiquem à vontade. Então, a gente vai na pandemia, né? A gente tem aí... A pandemia, inclusive, vai mostrar para a gente categoricamente como que isso vai funcionar, a partir da medida que as mulheres negras são as mais impactadas com a perda de emprego, com as mortes, né? Elas que são as que mais estão morrendo. Simbolicamente, a primeira morte no Brasil foi de uma mulher negra, né? Aqui no Rio de Janeiro. Isso diz muito sobre como que essa história da precarização é também a história, então, da inteligibilidade social. Então, obviamente, falar isso, também falar de um higienismo, né? Um higienismo histórico. Na própria dinâmica de gênero, e aí já mais recentemente, a gente tem dois momentos categóricos. O primeiro momento foi com a epidemia da sífilis, né? Em que os corpos dos homens negros, especificamente, eram utilizados aí como, eu vou chamar de cobaia, mas esse não é o melhor termo para usar aqui, né? E por que eles faziam isso? Porque, estrategicamente, para se testar aí, terapêuticas, né, para sífilis, se deixava os homens negros, principalmente homens negros pobres, especificamente homens negros pobres, né, e aí é importante pensar que essa categoria de classe ela é fundamental para a gente pensar também a própria ideia de raça, principalmente no Brasil, né? É impossível
pensar raça sem pensar necessariamente classe, e eu diria inclusive que não se separa. Tá? Se raça e gênero não se separa, raça e classe também não se separa, gente. É inseparável. E o que se faz aí, então, com esses homens negros? Muitas vezes os infectam intencionalmente, porque qual é o objetivo? É deixar a doença evoluir para que você vá acompanhando, desenhando a evolução da doença. Um segundo momento, e aí eu posso falar principalmente das mulheres negras no Caribe, né, ali na região de Porto Rico, mas enfim, todas as mulheres negras de maneira geral ali na região do Caribe, elas estavam suscetíveis a uma revolução que a priori não as beneficiaria, que era a pílula anticoncepcional, né? Em que, inclusive, muitos teóricos pensam as transexualidades a partir desse momento. Existem, então, dois momentos da transexualidade. Um antes, né, e um depois da pílula anticoncepcional. Isso não é verdade, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas o que acontece aí nesse momento? Né? O que está acontecendo aí, mais ou menos, ali no período do pós-guerra, né? Que compreende ali no período pós-fordista, né? Que vai compreender ali algumas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, né? São os testes específicos da pílula anticoncepcional em mulheres negras prostitutas no Caribe. Qual era o objetivo, se não testar a eficácia de uma droga, né? Se não utilizar nesses corpos, ou esses corpos, estrategicamente como uma política também de higienismo social, né? E por que mulheres negras prostitutas, né? E a gente fala, são prostitutas, então é legal aquelas coisas. Mas quem que procurava essas mulheres? Quem que podia pagar mulheres negras prostitutas, né? Eram homens brancos. Então, o que se queria ali era realmente não um higienismo no sentido de classe, mas um higienismo no sentido de raça, né? Uma política eugenista, eu diria, que permanecia e que, de certo modo, permanece e que, de certo modo, nos permite visualizar, então, essa política do racismo genderizado. Essas drogas, a pílula anticoncepcional, que foi vendida, que foi colocada aí no mercado como algo revolucionário, levou pelo menos uma década até começar a ser acessível, estar acessível para mulheres negras. Para aquelas mulheres negras que foram usadas como cobaia, né, e que teve aí os efeitos, né, toxicológicos sentidos na pele, né, e na pele literalmente, porque o que marcava o lugar do teste não era justamente você ser negra, né? Essas mulheres não eram, portanto, enxergadas como mulheres. Eu vou vir para um outro exemplo, e aí mais para o nosso tempo, que é particularmente o que eu estou discutindo muito agora, inclusive vou fazer propaganda aqui, acabei de lançar uma pesquisa com a Coding Rights, em parceria com a Joana, em que a gente vai pesquisar aí essa questão das tecnologias de reconhecimento facial, né? E a gente, na verdade, vai investigar o governo brasileiro, e a gente descobre aí uma série de pouca transparência, de opacidade nesse processo, de comercialização de dados, enfim, e que comprometem, então, não apenas a segurança de dados e a privacidade das pessoas, mas, literalmente, que estigmatiza pessoas transexuais, especificamente pessoas transexuais negras. Então, essa pesquisa já está publicada e acho que é bastante interessante para quem se interessar aí nesse sentido. Mas é importante para a gente pensar, porque essas tecnologias, elas têm muita dificuldade em diferenciar uma mulher negra de um homem negro. As tecnologias de reconhecimento facial. E isso é bastante emblemático quando a gente pensa toda a política histórica de não reconhecimento do gênero ou das marcações de gênero em mulheres negras e racializadas, quiçá das mulheres transexuais, travestis, né? Enfim, essas aí mesmo tem todo um discurso ainda por trás que é bastante importante a gente entender, mas que nos ajuda a pensar.
E, obviamente, isso leva também a gente a questionar o ponto anterior, as próprias leis de proteção às trabalhadoras sexuais, né? Principalmente quando a gente pensa travestis, populações de travestis e transexuais, em que 90% delas sobrevivem da prostituição, né? Se elas não são entendidas como mulheres, se elas não são entendidas como humanas, elas sequer são entendidas como merecedoras de direitos trabalhistas, né? E por isso é todo esse impasse em torno da, 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 das garantias dos direitos trabalhistas para as trabalhadoras sexuais, né? Quando a maioria dessas trabalhadoras, em geral, são negras, mulheres cisgêneros negras, mulheres transexuais, a gente entende por que há tanto impasse aí para a legislação, para a construção de uma legislação trabalhista que garanta, então, direitos como aposentadoria, né, como auxílio-doença, para essas mulheres, para essas pessoas, né? Então, há, portanto, um casamento categórico, específico e estratégico entre raça, entre gênero, entre pobreza, entre precariedade, como tão bem explicou a Samara. Eu quero já encaminhar para o final da minha fala, porque me parece, então, que a gente deveria pensar, então, o gênero e esse sistema sexo-gênero a partir da ideia de produção, né? Gêneros produzidos, mulheridades produzidas. E aí vocês falam assim, mas isso é uma visão muito capitalizada, muito capitalista. Mas olha, como não seria, né? Como não seria se a própria história do colonialismo se confunde com a própria história do capitalismo, em larga medida, né? Em larga medida. Pensar em termos de produção é pensar em termos, portanto, de invenção. Em que época, a partir de quais dinâmicas, a partir de quais dispositivos essas pessoas foram inventadas em como tal. A gente poderia falar numa invenção da raça, portanto, uma vez que a gente usa o sujeito branco como sujeito universal, né, como aqueles sujeitos a priori sem raça, que é o sujeito universal, é o sujeito homogêneo, como já colocou a Samara. Mas pensar, então, a própria dinâmica que constitui o próprio solo, o esgoto da interracial, a partir de uma perspectiva biológica. Ora, raça não se explica a partir da biologia. E não sou eu, Maria, que está dizendo isso. É a própria biologia que fala isso. Do ponto de vista biológico, me parece que isso está superado no nosso século. Entretanto, a categoria biológica, para pensar raça, continua sendo, portanto, uma categoria política, institucional. Eu não estou falando do sistema de cotas, eu não estou falando do sistema de inclusão racial, não estou falando disso, mas a partir do próprio modus operandi que codifica o nosso inconsciente. Se essa codificação do inconsciente ela é, portanto, um pressuposto político de diferenciação, de segmentação, de estratificação no escopo do corpo social e da própria cultura, a gente pode, portanto, falar, então, que as raças são inventadas dentro de uma dinâmica de poder que é a priori assimétrica. Ela sempre foi assimétrica, ela sempre se colocou de maneira assimétrica. Pensar em termos de produção é pensar em termos de máquina. Então, essa máquina racial, ela necessariamente arrasta consigo outros conceitos que implicam a própria constituição, não da ideia de negritude ou de negridade, mas, ao contrário, a ideia de branquidade, de branquitude. Porque são máquinas que produzem alteridades, máquinas que produzem outros, como já falou a Samara, dentro de um sistema de poder que ganha novos contornos a partir dos modelos, a partir das mutações do capitalismo, a partir dos regimes sociológicos que se colocam, né? Essa coisa que a gente chama aí de pós-modernidade, e que alguns sociólogos vão dizer que ainda não acabou, né? Que a gente ainda vive vários efeitos dessa coisa chamada modernidade, reforma agrária, né? A própria questão da reforma trabalhista, uma série
Esses marcadores ainda são muito presentes na nossa sociedade, mas que efetivamente constituem toda a pragmática, né? Todo o campo com o qual nós nos deparamos ainda hoje, que torna tão complicado ainda hoje a situação de mulheres negras, a situação de pessoas em favelas, né? A situação particularmente vulnerável de travestis e transexuais negras, né? E eu acho que eu encerro por aqui e a gente pode conversar, enfim, falar sobre um pouco mais sobre isso. Obrigada, gente. Não sei se me fiz entender, mas espero que sim. Muito obrigada, Maria, foi maravilhoso. Agora vamos passar para as perguntas. Se alguém tiver interesse agora de fazer essas perguntas, pode fazer no chat ou pode abrir seu microfone também. Aí abre o microfone e a câmera, gente. A gente quer ver vocês também. Eu sou carente aqui. Vocês estão no Pará? Tá todo mundo aqui no Pará ou tem gente de fora? Tem pessoas de vários estados, e tem também pessoas que não são só do direito. Tem a Carmen, que deu um oi ali, que ela é de serviço social, tem pessoas de várias áreas aqui também. E de vários estados. Legal, legal. Vamos aguardar mais um pouquinho. Até O agora pessoal não tá temos tímido, né? perguntas. Aí eu vou fazer alguns avisos. Hoje o pessoal está tímido. A gente quer avisar que foi arrecadado o valor de R$ 1.700 e a gente fez a doação desse valor, porque o evento foi feito também para arrecadar esse valor, para fazer essa doação. E também avisar, como eu disse no chat, que as mesas, o curso como um todo, ele é gravado para ser disponibilizado. E ao final a gente vai encaminhar também os certificados pelo e-mail, tudo bem? Alguém tem perguntas? Maria, eu tenho eu tenho eu queria colocar duas perguntas, se possível. Uma, tu és de jornalismo também, né? Trabalhas com comunicação, não é, Maria? Eu trabalho com comunicação, mas é porque eu pesquiso violência e produção de subjetividade a partir da comunicação, mas Sim. Não sou jornalista, não. Mas eu queria saber, assim, porque eu queria fazer duas perguntas. Uma, como a Samara falou um pouco também das dificuldades de pensar essas questões relacionadas ao racismo genderizado, ao racismo, ao sexismo no âmbito do direito, e o legal também é seres uma mulher de uma outra área também, falar um pouco dessas dificuldades, porque a gente tende a achar também que se for de outras áreas de conhecimento, comunicação, artes, a gente vê menos desafios, é mais fácil, esse debate acontece de forma mais fluente, e aí eu queria falasses um pouco dessa tua experiência com grupo de estudo, como professora, como isso tem acontecido. E eu queria perguntar também, se possível para vocês, a gente, dentro desse debate, né, sobre racismo, sexismo, feminismo negro, muitas vezes tem sido ignorada a realidade das mulheres trans, das mulheres travestis, mesmo, enfim, com os dados catastróficos e perversos do nosso país. E aí eu queria saber o que vocês pensam também sobre as possibilidades da gente estimular, incorporar mais essas análises, quais são as barreiras e o que a gente, enfim, pode fazer para esse debate se estender. Obrigada. Posso responder? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Já respondo tudo num caldo só, né? Oi, eu queria fazer uma pergunta. Eu só não vou ligar a câmera, gente, desculpa. É que eu tomei vacina hoje, eu tô meio baqueada. Aí eu tô horrível, tô só a cara
da morte aqui. Mas que mas eu bom tinha que uma você toma pergunta. vacina, né? Que mas bom é que você pra tá uma coisa vaqueada boa. pela vacina. Né? Isso é É pra maravilhoso. uma. O baqueado que todo mundo queria aqui, É, velho. todo mundo com inveja, né? Não, eu só queria fazer uma pergunta sobre questão de espaço de fala, né? Porque no livro da Grada, ela vai falar, vai até ter ser uma crítica e tal, a Spivak, né? Quando ela vai debater a questão se o subalterno pode falar, enfim. E eu queria saber de ti o que tu achas sobre dessa questão do próprio espaço de fala e dessa relação com a subalternidade. Se tu também tens críticas nessa perspectiva que a Grada tem, tece a crítica dela, enfim. Seria por aí a minha pergunta. Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho, enfim, eu tenho muitas críticas, eu concordo com a Grada, mas eu concordo principalmente com a J. Mombassa, né? Que escreve sobre isso. Na verdade, um texto um tanto polêmico que se chama Pode um cu mestiço falar? Eu já deixei como sugestão, mas é um texto assim incrível, né? Porque ela vai retomar aí essa questão das Spivak, né? E vai partir para um outro lugar bastante interessante aí. O que eu quero dizer é o seguinte: ontem eu participei de uma conferência na ONU, eu dei uma conferência na ONU e estava justamente falando disso, né? Do que não adianta a gente sentar nas mesas como convidada apenas e fingir que a gente está, sabe, trabalhando em pé de igualdade, quando na verdade não estamos, né? Quando na verdade a gente continua dentro de um sistema de precarização e de opressão muito sutil, que até poucas vezes é entendida como precarização, que é o próprio espaço acadêmico, né? Quando a gente tem ainda poucas mulheres transexuais na academia, quando poucas sequer conseguem terminar o ensino básico, a gente não está trabalhando no pé de igualdade. Então, chamar essas mulheres, muitas vezes, para contar suas histórias, é reiterar o lugar delas, né? Como aquelas que só podem contar, só podem falar a partir de um determinado roteiro pré-estabelecido. Eu acho que isso é muito violento, né? Eu acho que isso é muito violento, eu acho que isso a gente tem que mudar o modus operandi e a gente tem que construir condições em que a gente fortaleça essas mulheres para que elas sejam iguais, né? E parece até um discurso romântico, né? Nossa, paz e amor, a igualdade, uau, que coisa linda, maravilhosa. Mas na verdade não, eu acho que é um pouco disso, né? Eu fico pensando muito no discurso da Viola Davis, quando ela ganha lá o prêmio, ela fala, eu vejo horizontes, uma mulher branca, mas o que separa a gente é a oportunidade, né? Eu acho que a gente precisa de fato de oportunidade. Isso foi muito o que eu falei ontem na ONU. A gente precisa de linhas de investimento que fortaleça essas mulheres, os grupos de pesquisa dessas mulheres, mas, sobretudo, valorizar saberes tradicionais, valorizar saberes situados, né? E eu acho que várias feministas negras já falaram sobre isso. Bell Hooks, Lélia Gonzalez, a Angela Davis, essa questão dos saberes situados para as mulheres negras e para as mulheres cisgêneras negras, ela é tão visceral quanto para as mulheres travestis e transexuais, né? Elas não frequentam escolas, elas poucas vezes chegam na universidade, né? Mas ainda assim elas têm saberes muito específicos. Ela sabe, por exemplo, o momento certo de que, como que é, por exemplo, essa questão de hepatite medicamentosa que muitas mulheres transexuais experimentam. Elas construíram meios de diagnosticar uma hepatite medicamentosa sem necessariamente fazer um exame no fígado da pessoa. Quais são os sinais? Os olhos, as unhas, né, a pele, o tom de voz. Então, esses saberes dessas mulheres, eles são muito importantes. E por que a medicina não senta aí com essas mulheres para não apenas estudá-las ou para deixar de estudá-las enquanto objetos e percebê-las enquanto produtoras ativas de conhecimento? Por que nós, enquanto acadêmicas e acadêmicos, temos essa obsessão por um diploma e a gente só convida para falar de lugar do conhecimento aquelas que estão, de fato, na academia?
né? Por que esses lugares ainda são tão marcados e tão delimitados? Eu acho que para pensar grupos de estudos, pensar esses espaços, é pensar espaços de troca, espaços de intercâmbio que fogem a esse modelo clássico, esse modelo eurocêntrico, acho que como Samara muito bem coloca, da própria ideia do que é o conhecimento, mas principalmente de como que produzimos conhecimentos, né? Gente, tem coisa mais cafona do que essa ideia de ensino superior. Eu não entendo, eu não conheço isso, né? E não que eu negue o ensino superior, não que eu negue esse lugar, não à toa, né? Estou aqui na academia, né? Enfim, fazendo doutorado, terminando meu doutorado e tudo mais, né? Não é porque eu negue nisso, não é porque eu não acredite nisso, é porque eu acho que esse espaço ele precisa, já passou do tempo de ele ser ressimbolizado e ressignificado. Eu acho que de algum modo isso vem acontecendo, principalmente a partir da política de cotas, né, instituída pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai reconfigurar aí a universidade de certo modo, mas ainda não é suficiente, né, porque a gente continua operando a partir dos paradigmas que nos constituíram. Né? É a mesma coisa, foi o que eu falei ontem lá na ONU. Eu falei assim, gente, essa ideia de direitos humanos, a partir de um arcabouço instrumental do direito, de um direito internacional produzido, na sua maioria, né, por homens cisgêneros brancos de alto rendimento, não dá conta de pensar as dinâmicas internas de uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas. Não dá conta de pensar as dinâmicas no interior de uma favela, que está numa esquina de prostituição repleta de travestis e transexuais. Então, o problema são as categorias que nós usamos para pensar o mundo como ele foi posto. Né? Essas categorias não dão conta, né? E aí eu estou falando mesmo da metodologia de ensino, de pedagogia, do modo como a gente codificou o nosso cérebro, né? O binarismo ele é tão intenso, a gente pensa muito binarismo a partir da ideia de gênero, né? Homem, mulher, branco, preto, rico, pobre, blá, blá, blá. Mas isso é tão intenso que o nosso cérebro ele foi literalmente codificado dentro de uma dinâmica binária e a gente nem se deu conta. Isso há milênios. Né? O que é a dialética? O que é a metafísica, se não a estrutura do binário posto em oposição para que a gente extraia daí uma síntese? Acho que ninguém melhor do que o Gilles Deleuze e Félix Guattari vai questionar isso, né? Pensar aí essa árvore filosófica que codifica o pensamento no sentido vertical, levando a metafísica, ao pragmatismo, né? E aí, em contrapartida, eles propõem, né, que na verdade não é algo tão novo assim, uma outra perspectiva, né, que se dá muito mais no plano da horizontalidade e tudo mais. Eu acho as parteiras, a Carol está colocando aí, como muito. Exatamente, não tem como, gente. Como, sabe algo que eu acho que é fantástico? As curandeiras. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se. Acho que tem também no Pará, né? Essa figura das curandeiras, né? Essas figuras aí que são incríveis, né? E que conhecem plantas, né? Pelo cheiro, pelo olfato, né? Que conhece plantas ali que eu realmente não saberia. Mas a gente vive num país em que a gente em que o modelo colonial assassinou línguas, que o modelo colonial assassinou povos, assassinou culturas, né? E a gente fala, não, vamos proteger os direitos dos indígenas, mas a gente sequer se abre a aprender, a gente fica muito obcecado em aprender inglês, aprender espanhol, mas a gente não aprende o idioma indígena. Né? Eu morei 4 anos no Amazonas e era todo ano que tinha uma defesa de um indígena que queria defender uma tese na sua língua, um mestrado na sua língua, era um rebuliço. Ainda é um rebuliço. Né? E por quê? Ah, porque a língua oficial do país é o português. Eles necessariamente têm que... Não, a gente tem que mudar essa coisa. Eu acho que isso tem tudo a ver, o Elizabeth, com esse lugar com essa questão do lugar de fala. Eu acho que os subalternos eles sempre falaram, mas a questão é a estrutura de inteligibilidade que faz com que, não que eles não falem, mas se eles são ou não ouvidos. Mas eu acho que também não é só ser ouvido, né? A atenção não é você ali produzir uma escuta ativa, necessariamente ativa.
É você ouvir dentro de um sistema que, a priori, busque diluir o lugar da alteridade, né? Que busque aí esmaecer essa fronteira entre o eu e o outro, né? E eu não estou nem falando de uma política da individuação, né? Que a gente pensa muito, mas o eu é um traço da personalidade, né? O pessoal da psicologia vai dizer isso. O eu é um traço da personalidade, né? Essa dinâmica social, política, ela institui e cria sujeito, né? Uma subjetividade, a subjetividade professor, a subjetividade mulher, a subjetividade periférica, a subjetividade trabalhadora, né? Essas subjetividades que vão aí individuando e criando processos de sedimentação identitária, né? Dentro do escopo aí do que a filosofia vai defender como processo de produção de subjetividade. Eu acho que é a gente repensar, então, a ideia do lugar de fala a partir de uma outra postura. Não é dizer, eu sou negra, eu posso falar sobre negra, mas será que eu quero falar só sobre racismo? Será que, enquanto mulher transexual, só posso falar de transfobia? Ou contar minha história de vida? Ai, tadinha, sofreu tanto, coitada. Ai, que pena. Ai, olha, segura sua mão depois de uma palestra. Tem muita gente que faz isso, segura sua mão, vem chorando, segura sua mão. Mas aí não oferece o emprego, né? Não... Gente, por favor. Então, não é necessariamente o lugar de fala que essas pessoas estavam falando. Elas foram muito silenciadas, continuam sendo silenciadas, né? Mas aí, então, a gente pode pensar com Lélia Gonzalez, principalmente, um epistemicídio, um altericídio. É isso que vai estabelecer a fronteira mesmo entre aquilo que existe e aquilo que não existe, aquilo que é visível e aquilo que é invisível, aquilo que é audível e aquilo que é inaudível. Eu acho que é uma partir de uma outra dinâmica. Eu concordo plenamente com a Grada e acrescentaria isso, né? Acrescentaria que essas dinâmicas, elas necessariamente demandam uma outra postura pedagógica, social e epistêmica que a gente não encontra e a gente não vai encontrar com os referenciais teóricos que a gente dispõe hoje em dia, principalmente essa bagagem que as universidades acumularam para poder falar sobre o outro. Acho que Samara também podia completar, falar um pouco, né, Samara? Sim, sim. A Karina. Karina, vocês vão passar para a próxima pergunta ou eu posso responder a Beth? Não, você pode responder. Aí o próximo que vai perguntar é o Fernando. Tá. Eu vou ser bem breve aqui para responder a Beth. É que esse último relato da Maria sobre as pessoas chegarem, apertar a mão e tal, não sei se eu me solidarizo e tal. Gente, eu acho isso, eu acho impressionante como as pessoas, elas são comum, né? Principalmente, gente, eu não sou racista reversa, mas as pessoas brancas, elas pedem pra gente comentar. No semestre passado, só uma fofoca aqui rápida. No semestre passado, os meninos vão lembrar. A gente tinha sala de aula virtual, né? E aí um colega foi intervir e aí ele falou assim, porque os colegas falaram anteriormente e tal, e a professora corrigiu ele, porque só tinham falado mulheres antes dele. E aí a professora falou, olha, você tem que fazer a flexibilidade de gênero e tal, não sei o que, todos e todas e tal. Aí ele, tá, nossa, olha, sintam-se abraçadas e abraçados, todas e todas. E o que o teu abraço, meu amigo, vai implicar na minha vida, né? Assim, porra, não é isso, né? Não é para isso que a professora está chamando a atenção, porque isso vai ter uma dimensão na forma como tu te expressa. Eu acho que a Grada ela vai tocar muito nessa questão da fala, né? Da comunicação, vai ter uma dimensão muito maior do que só naquele momento ali de você estar cumprimentando alguém, todos os outros você sabe. Porra, o que eu tenho a ver com esse abraço, amado? Nada. Isso é para te refletir no teu cotidiano enquanto homem branco, nos teus privilégios, nas tuas condutas do dia a dia. E aí, assim, voltando para a pergunta da Beth, esse debate sobre o lugar de fala é um debate que eu não curto muito mobilizar, pelo menos não nesses termos, né? Eu gosto de falar sobre essa questão da relevância da identidade na fala, na produção epistemológica, mas é um debate que já foi tão esvaziado e ele é levado para a academia de forma tão esvaziada que é um lugar que é um debate que eu não tenho muito conforto em estar falando, porque as pessoas
que são privilegiadas ali naquele espaço, elas fazem questão, inclusive, de não entender. A gente está falando, mas elas estão fazendo, assim, do nosso linguajar aqui de lesas, e, assim, passando por cima daquilo lá, tá, assim, como se nada a ver, nada com que parece que não conseguiram assimilar nada do que aquilo que a gente estava falando. Eu acho que nessa perspectiva do que a Grada Quilomba traz, sobre a fala, para ela vai ser algo muito importante sobre fala, silenciamento, justamente para sua construção, autonomia enquanto sujeito, né? E isso vai reverberar, inclusive, em romper, eu acho que ela foca muito nessa questão de sujeito, em romper com a possibilidade de toda a lógica colonial, assim, não sendo aqui sonhadora de que um sujeito se descolonizando consegue romper com toda uma lógica, não. Mas no final do livro que ela vai falar sobre a descolonização, né, se ali um dos últimos passos para lidar com esse trauma colonial perpassa justamente por essa questão individual, esse foco do sujeito e o foco na fala. Então, assim, eu acho que mais do que se referir como lugar de fala, eu acho importante a gente focar numa autoridade de fala, numa autoridade de quem sempre pôde falar, de quem sempre pôde ter a sua voz escutada e de quem sempre a sua fala foi legítima. Porque porque a Grada mesmo comenta sobre a questão de empurrar para a margem dessa vivência de cotidiana, de um cenário colonial, de sempre empurrar para a margem aquele sujeito, aquela sujeita ali que está falando, demonstrando o seu conhecimento. Que a partir dos parâmetros eurocentrados, não são considerados enquanto conhecimentos válidos. Então, eu acho que para além desse lugar de poder falar de história legítima, como a Maria falou, a gente não está afim aqui de dizer que só porque eu sou uma mulher negra eu posso falar sobre racismo e sexismo. Essa autoridade de falar, de me permitir falar, na verdade, de poderem me ouvir, está para muito além dessa limitação. Está muito mais para uma questão de que a minha fala, o meu ser, a minha identidade, eu enquanto uma mulher negra, ter autoridade de falar dentro da academia e não ser desqualificada por um homem branco, que ali é o meu professor ou o meu colega de sala. Então, acho que para além de um lugar de fala, eu acho que a Grada ela oferece isso para a gente, pensar numa autoridade de fala, de escuta e de silenciamento, porque ela foca muito, ela fala logo no início do livro que a boca ela foi um instrumento de controle essencial no processo de colonização, porque o silenciamento é extremamente eficaz. Até porque a gente discute, né, sobre colonialidade do saber e tal, enfim, ela fala sobre esse controle de produzir saberes ser uma ótima estratégia de colonização, uma ótima estratégia de colonialidade. Então, eu acho que, para além de demarcar um lugar, apesar de ser extremamente importante, a questão da identidade, eu acho que a gente precisa ter em mente uma questão de uma autoridade de fala, de quem portou essa autoridade ali de ser um sujeito falante dentro da academia. Não só dentro da academia, né, como em outros espaços também de poder, né, e de quem pôde ser ouvido, de quem não foi silenciado. Então, eu acho que, para além dessa questão que ela diverge, né, no que a Spivak que chega de que não, o subalterno não pôde falar, mas que ela fala que sim, o subalterno ele pode falar, ele sempre falou, só que nunca foi escutado. Então, acho que, para além dessa questão da fala, a autoridade, a escuta, o silenciamento, eu acho que são elementos centrais para a gente compreender essa discussão. Enfim, eu não sei se eu consegui fazer compreender aqui, ou se eu fugi do que tu perguntaste, mas geralmente, assim, nesse debate, é isso que, além dessa questão do lugar de fala que sempre a gente está acostumado a ver, né? Eu acho que é importante pensar esses outros elementos. Obrigada, meninas. Foi muito esclarecedor, na verdade, ambas as respostas. Muito obrigada.
O Antônio ficou com vergonha de falar. Antônio, faz sua pergunta. Antônio, a gente responde rapidinho, em 30 segundos, eu prometo. Alô? Tá bom, obrigado. Primeiro eu queria agradecer tanto você quanto a Samara pelas falas maravilhosas, foram muito importantes. Na verdade, eu queria pedir indicações bibliográficas, porque assim, a gente estava discutindo, até discutir com a Samara isso, né, não fazendo uma crítica Sagrada Quilomba, mas a gente percebeu que ela não traz um exemplo, não traz uma vivência de mulheres trans, por exemplo. E a gente comentou como isso está invisível nas nossas pesquisas também. Eu sou mestrando em Direito, eu pesquiso sobre polícia, né? E quando eu fiz os recortes para minha pesquisa, eu também não coloquei, né? Eu falei com a Samara, a gente precisa ler sobre isso, e concilia justamente com o que você mencionou, sobre como essas mulheres não conseguem chegar à academia, né, muito difícil, né, e um saber que não está na academia, né, e que reproduz isso. Eu gostaria só de pedir indicações, eu já, inclusive, baixei desse link que você colocou, já vou ler. Muito obrigado. Nada, imagina. Só complementando Eu acho... o que o Antônio Sim, falou, claro. Se vocês quiserem mandar referências, tanto a Samara quanto a Maria, fiquem à vontade, a gente pode listar todas elas na outra mesa que a gente fez também no outro sábado. As palestrantes listaram várias indicações e a gente listou tudo, e a gente pode mandar por e-mail para todas as participantes. Também, se você, então, não tiver agora, Maria, quiser mandar depois, tu pode mandar no Zap, e aí a gente manda para o e-mail de todo mundo, assim, indicações da palestra, e aí você manda, inclusive, outras referências que você queira, até dessa sua pesquisa, por favor, você pode mandar tudo que a gente manda para o e-mail para todas as participantes. Maravilha. Eu acho que esse é um ponto, né, Antônio? O que pode ou o que não pode estar na academia. Eu tenho um texto que eu acho muito bonito e que a gente pode até usar aqui como uma metáfora, é de um texto de uma mulher transexual negra venezuelana radicada na Espanha, que é Icoes Voz, está na revista DR, e que ela escreve sobre a fantasia de assaltar um museu. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. Revista DR. Eu até tenho um texto meu nessa mesma edição da revista, mas esse texto dela eu acho que simplesmente se chama Vibrações de Inaudivo. Achei aqui, vou compartilhar com vocês. E a gente poderia pensar, então, aí numa fantasia de assaltar a academia, né? E o quanto essa academia ela alimenta aí fascínios que são fascínios de violência, né? E o delírio de violência, né? Eu pesquiso violência e a gente fica muito pensando, mas violência é uma... Porque a gente tende a entender violência a partir da vilipendiação de direitos, das questões físicas, né? Mas a violência ela tem um aspecto sutil, dócil, né? E que se manifesta prioritariamente no inconsciente, né? Na saúde mental das pessoas, no adoecimento, que vai somatizando uma série de situações, né? Uma violência acadêmica, uma violência simbólica, violências religiosas, violências sexuais, né? Violências por... Enfim, a violência ela é, então, aí algo importante, e me parece que a academia, então, ela é profundamente seletiva porque ela é profundamente violenta, né? Quantos e quantos de vocês não adoeceram no processo de escrever uma dissertação de mestrado, no processo de mestrado, de doutorado, né? E a gente normatiza essa situação de violência como se fosse algo muito nossa, porque isso está no escopo do discurso meritocrático, né? Que é, nossa, lutou muito, olha que tadinho, como lutou, venceu no final, venceu, minha vitória, dedico essa vitória aos meus pais. E a gente luta, né? Gente, parece que eu estou tratando essa coisa, mas, né, enfim, é porque é um pouco disso. Esse espaço é um espaço profundamente segregacionista, é um espaço profundamente higienista. Esse é o espaço que divide os intelectuais dos não intelectuais. Esse espaço que divide, que separa aqueles que vão ser bem-sucedidos e aqueles que são mal ou não foram bem-sucedidos, né? Aqueles que vão ascender socialmente, aqueles que não vão. Aqueles que limpam
as nossas cadeiras e privadas, e aqueles que não. A tia da merenda, que 10, 5 gerações depois está lá servindo a merenda, e você, né, que vai lá fazer sua faculdade, depois o seu doutorado, depois o seu pós-doc, aí vai fazer uma pesquisa no exterior, né? Essa lógica do discurso meritocrático, que obviamente separa. Eu lembro que quando eu estava no início do mestrado, eu fui para São Paulo, porque teve uma palestra de um grande filósofo, e eu estava muito louca. Eu falei assim, nossa, eu vou para São Paulo, eu acho que vai ser ótimo. Estava pesquisando produção de subjetividade, né, no mestrado em Ciências Sociais, lá em História, Teoria e Crítica da Cultura. E aí eu cheguei, esse mestrado tinha assim, majoritariamente pessoas da USP. A gente sabe quem estuda na USP, não, na PUC. E a gente sabe quem estuda na PUC. Aqui no Rio de Janeiro, a PUC Rio é o espaço dos milionários, né, das pessoas que têm muita grana. Não sei quando aquelas pessoas estão fazendo uma boa. E aí chega essa pessoa aqui, né? Eu lembro que estava um frio do cão em São Paulo. São Paulo faz frio, né? 5, 6 graus, gente. Para mim é coisa assim que congela meu osso, né? Congela assim, a gente fica assim, o cabelo fica assim todo congelado. Aqui no Rio, o frio é 18, 19 graus no inverno, né? Hoje, durante o dia, chegou a 30, né? Mas, enfim, agora tá o quê? 20 graus agora. Então é frio pra gente. E aí o pessoal, olha, o que essa Brasil está fazendo aqui? Como é que vai fazer? E a gente tava, e era uma palestra que falava sobre o tempo, né? O tempo na constituição do sujeito, né? Olha que dimensão ontológica maravilhosa, né? E aí você vai falar sobre o tempo a partir de uma perspectiva da filosofia africana, não sei o quê. E as pessoas ali se separam, né? As pessoas ficam ali, não que elas não, é porque elas não entendem que aquele lugar é para você. E elas fazem questão de mostrar que aquele lugar não é para você. Esse lugar não é para travesti, não é para transexual, não é para preta de favela, não é, sabe? Esse lugar sempre foi o lugar da excelência, da ideia da superioridade. A história da academia brasileira é a história da diferença de classe e de raça. Primeiro que no período colonial, os nobres iam todos estudar em Portugal, né, na Universidade de Coimbra. Então tinha ali, né, de você mandar os filhos para a faculdade de medicina, para a faculdade de direito em Portugal, até abrir aí a UFRJ, a universidade lá da Bahia, a Universidade de Medicina da Bahia, e depois a UFRJ, que são as primeiras universidades brasileiras, né? Mas mesmo assim, né, os mais ricos continuavam indo para a Europa. Então a gente tem esse mito de que na Europa o ensino, né, enfim. Eu acho que é um pouco disso. Então, se as travestis transexuais são aquelas que só existem à noite, se elas são aquelas que não são convidadas para as festas que a gente faz na nossa casa, para os almoços de família de domingo, porque elas não são, né, isso eu posso falar por mim, que até hoje ninguém me convida para os almoços, né, de domingo, nas suas casas, com as suas famílias, com os seus filhos, mesmo aquelas que se dizem as minhas amigas, elas sequer são pessoas para estar na universidade. E, obviamente, a gente tem poucas referências, mas isso está mudando. Então, as minhas referências que eu deixo aí é a J. Mombassa, já compartilhei 2 textos dela. O segundo, inclusive, ela começa falando da polícia. Eu acho que pode te ajudar bastante, que arruma uma redistribuição desobediente de gênero e sexualidade, que ela vai falar dessa ideia de violência e começando a questionando a polícia, né? A polícia brasileira é a única que investiga seus próprios crimes, né? É uma coisa meio contraditória. Mas eu deixaria aí também como referência a Letícia Nascimento, que acabou de lançar esse livro aqui, da coleção Feminismos Plurais, se chama Transfeminismos, Jaqueline Gomes de Jesus, Maria Rafaela Silva. Alô, Carlos, tô me vendendo aqui. Céu Cavalcante, que vai falar, tem um texto maravilhoso sobre a Operação Tarântula. E a Céu é interessante porque ela é da psicologia, mas ela pesquisa justamente questões de violência policial. Então, acho que pode ajudar muito, 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 muito. Quem mais? Caia Castro, que eu deixo como referência. Jaya Jacobo, que é, enfim, uma referência internacional, mas eu acho que cabe para a gente ler também, principalmente no campo da literatura. Enfim, tem muitas referências, depois eu posso passar tudo com calma, mas acho que é um pouco disso, né?
que esse lugar da academia, ele ainda é o lugar do privilégio. Embora isso tenha mudado, né, ele ainda continua sendo o lugar que separa aqueles que são os sujeitos, né, aqueles que são as pessoas sociais, os sujeitos de bens, e aqueles que não são. Isso a gente vê pelos sistemas de pesquisas, pelas áreas de concentração, tudo mais. Não sei se Samara quer falar alguma coisa, mas... Muito obrigado, Maria. Foi essencial. Eu já vou ler esse da J. Mombassa que fala sobre a polícia, que vai ser maravilhoso para mim. Obrigado. Não, Maria, eu não vou intervir, não. Já estou super contemplada. Na verdade, eu estou pegando essas referências para mim. Então, gente, já finalizando o curso, se ninguém quiser mais falar nada, eu quero agradecer muito a Maria e a Samara, foi uma tarde incrível, de muito conhecimento, e obrigada a todos que permaneceram até aqui. Até semana que vem com o curso.